Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Allan Kardec Spiritism Group of New Zealand. Nós vamos iniciar o nosso estudo e essa noite nós vamos estudar o tema Oração é Renovação e gostaria de convidar a todos vocês para esse estudo da noite de hoje. Estamos só aguardando um minuto para que as demais pessoas possam entrar na nossa sala. Então, enquanto isso, vamos encontrar um lugar para nós assentarmos, para acompanhar esse estudo e esperamos que todos possam participar pelo chat. E se quiserem fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, mais tarde podemos responder offline. Então, o tema do estudo da noite de hoje é oração é renovação. Um católico ajoelha e reza. Um islâmico deita no chão e reza. Um protestante evangélico ele prefere usar o verbo orar. Um judeu religioso dança enquanto a Torá vai adentrando na sinagoga. Alguns preferem bater sobre a cabeça, outros batem no peito. Alguns dançam ritmadamente, enquanto outros preferem estar estáticos. Neste momento, quando nós estamos conversando, nós sabemos que há milhares e milhares de pessoas que estão orando. Só não estão orando os ateus e os agnósticos. O ateu, ele não tem o porquê orar, porque ele não compreende a oração. Ele pode observar alguém que está em estado de oração, a concentração, o silêncio, o recolhimento, mas jamais vai entender, compreender o significado da oração e sentir a emoção de orar. Orar é entrar em contato com Deus. Orar é estar criando sintonia, criando um elo, participando em coração, em pensamento, em sentimento profundo, num diálogo profundo com Deus. A oração é como o sereno, o orvalho da noite para os corações que sentem o deserto da alma. Muitas vezes é o remédio que surge não só para atender uma determinada doença física, mas sobretudo aquelas dificuldades, aqueles problemas que temos portas adentro da própria alma e só nós reconhecemos. Para outros, a oração é um refrigério para as aflições neste mundo onde atravessamos tantos desafios, deparamos com tantas dificuldades. E então encontramos na oração o suporte. Para outros, a oração é o lubrificante, que vai participar ali das engrenagens da vida, diminuindo os atritos das relações, diminuindo os atritos nas experiências do dia a dia. Para uns, a oração é tão como um farol, numa noite escura, necessitado de direção. Às vezes a oração é simplesmente como uma placa de trânsito. E aí você vê a direção, você percebe o caminho e a oração te indica para onde seguir. A oração às vezes tem somente o sentido de partilhar, compartilhar, dividir. E sabemos que não estamos a sós. Seguimos com Deus. Mas o que significa a palavra oração? A palavra vem do latim orare e significa dialogar, conversar. E essa
diálogo, essa conversa, ela tomou outros sentidos com os derivados, por exemplo, oratória, orador, que é falar em público. Então, quando se fala ao público, então você está fazendo ali o uso da oratória. E quando nós estamos usando, no sentido que desse estudo, estamos falando, não falar ao público, significa falar a Deus. Alguns preferem pensar na oração como uma combinação de dois verbos: orar e o orar e a ação. Desculpe que o celular que tocou. Então, o orar e a ação. E aí, neste sentido, você tem, de um lado, um processo do diálogo combinado com a ação, com a experiência, com a vivência. Então, orar com a ação. Mas há uma outra palavra muito conhecida e usada no nosso meio, que é a prece. E o que é a prece? Derivado também do latim praxis, ou prex. Ou então significa aí uma intimação, um requerimento, uma solicitação. Alguns acham que poderiam aplicar melhor a palavra prece para aquelas orações mais curtas, aquelas orações que nós fazemos com uma frase menor, uma oração que tem um tamanho menor, porque há determinados momentos, há determinados horários, em determinadas circunstâncias, que entramos em prece rapidamente. Do fundo de nossas almas, agradecemos a Deus por algo que aconteceu, ou emitimos um pedido de socorro a Deus, né? Ou louvamos a Deus por algo que aconteceu. Então, a prece seria talvez esse recado mais rápido, mais direto. No entanto, se formos buscar o significado no dicionário, seria a mesma coisa. Oração e prece poderiam ser usados como sinônimos. Mas podemos também, de uma forma humorada, considerar que prece tem 5 letrinhas. Então, nós temos lá P-R-E-C-E. Então, procedimento para receber ou enviar uma comunicação espiritual. Não é interessante? Eu achei bastante legal. Foi criado por um companheiro chamado Humberto Fabre e ele criou procedimento para receber ou enviar uma comunicação espiritual, uma forma simples de lembrar o que seja a prece. Mas podemos usar oração e prece de forma similar. Há uma outra palavra que é bastante conhecida, que é a reza. A reza ou rezar já é diferente do significado de oração ou prece. Porque a reza significa você repetir, você manter-se repetindo um determinado jargão, um determinado conjunto de palavras, um conjunto de frases ou frases. Então, há muitas pessoas que simplesmente repetem mecanicamente determinadas palavras. E aí, para a doutrina espírita, não seria o recomendável, porque quando nós repetimos mecanicamente somente palavras e aquilo não tem um reflexo na nossa intimidade, às vezes a pessoa nem entende exatamente as palavras que está repetindo, então por não ser assim compreendido intelectualmente, inteligível, ou talvez por faltar um significado, faltar um sentimento naquela repetição que se faz, então não seria a melhor conduta, o melhor encaminhamento para a gente fazer a nossa relação com o divino. Às vezes a gente vê algumas religiões usarem bastante das rezas e é legítimo o uso desse recurso, mas especialmente quando nós usamos isso somente como um canal. Percebem? Quando você usa aquela prece ou oração de memória, aquilo que você já conhece, o que você está lendo, mas aquilo depois se desenvolve numa relação pessoal com o divino. E nós não entendemos a repetição como algo proveitoso para essa relação com a providência divina, com Deus. Porque
Repetir simplesmente por repetir, às vezes de forma neurótica, seria similar lembrar assim de uma criança. Sabe aquela criança que fica repetindo as coisas e que insiste para o pai para poder conseguir alguma coisa, né? E para conseguir aquilo que está querendo, como se nós estivéssemos insistindo, Deus se cansasse e de repente resolvesse atender aquilo que você está solicitando, né? Então, nesse sentido, a reza não seria o melhor encaminhamento para essa relação. Precisamos seguir para a oração ou para a prece. Mas há uma pergunta que as pessoas normalmente fazem, que é assim: por que devorar? E normalmente as pessoas que fazem essa pergunta é porque tem em vista, tem uma determinada perspectiva ainda muito restrita a respeito da oração. Eles pensam que a oração como algo assim, uma ocupação inútil, ou uma ocupação cansativa, algo repetitivo, ou algo sem um valor, um significado profundo. Então a pessoa acompanha ali a oração, mas não se sente muito envolvido. É como se fosse um culto, uma obrigação que você tem que fazer para assim atender, para poder agradar a divindade. Só que a oração é exatamente o contrário. Deus não precisa da nossa oração, não precisa que a gente fique agradecendo, né? Criando nenhum sentido de bajulação a Deus. A oração, ela existe para nós, para que nós possamos acompanhar Deus ou sintonizarmos com Deus. Deus está conosco o tempo todo. Somos nós que muitas vezes não estamos com Ele. E a oração é essa ponte que vamos conectar, né? Essa ligação que vamos realizar, sintonizando o nosso pensamento, os nossos sentimentos ao divino. Por outro lado, o espírito de Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, tem uma colocação muito interessante. Ele diz assim: a mente é o espelho da alma. A mente é o espelho da alma. Então, para onde estamos direcionando esse espelho? Se queremos refletir o mundo superior, se queremos refletir o amor, refletir o bem, se queremos refletir a luz, a paz, ideias nobres, sentimentos melhores, então nós podemos direcionar esse espelho para o alto, direcionar esse espelho para Deus. Porque quando você direciona esse espelho para o alto, você começa a refletir na sua vida, na sua experiência, essa sintonia, esses mesmos pensamentos, essas ideias, esses mananciais do bem, essas virtudes passam a ser refletidas na sua experiência, no seu viver. Mas se você decidir, por exemplo, virar esse espelho para baixo, sintonizar-se com o materialismo, então o que nós vamos recolher? Ganância, egoísmo, vaidade. Então, todas as aflições que o materialismo ou as dificuldades, os embaraços que as ideias materialistas podem acabar nos trazendo e dificultando, colocando-nos numa visão muito estreita de perceber a vida, vão ser refletidas no nosso comportamento, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso sentir. Então precisamos eleger para onde vamos direcionar o nosso espelho mental. Também podemos pensar assim: somos filhos de Deus. Carregamos o DNA divino em nós. Ou seja, as potencialidades divinas estão na nossa intimidade, estão no nosso interior. Não sou eu que estou falando, foi Jesus quem afirmou: vós sois deuses, com D minúscula. No sentido que nós todos possuímos, todos nós mantemos em nós os potenciais divinos, as virtudes. E aí precisamos desenvolver. Como? Ativando. Toda vez que eu faço a prece, toda vez que eu me concentro,
olho para dentro de mim, busco a minha intimidade, busco Deus na minha relação, eu estou encontrando essas potencialidades em mim e desenvolvendo essas capacidades. Eu estou identificando, eu passo a desenvolver e expressar essas potencialidades dentro da minha vida. Essas virtudes passam a vir à tona. Então é um processo de renovação, é um processo de descoberta, é uma experiência com Deus que vamos fazendo se tornar cada vez madura, quanto mais aprofundamos e quanto mais natural e espontâneo se torna esse processo de nos observar, percebendo Deus e suas potencialidades em nós e fazendo esse elo, essa ligação com o divino. Mas existem aqueles que fazem objeções à prece. E uma das objeções, e eu trouxe aqui uma delas, é uma objeção filosófica. As pessoas dizem assim: Deus criou leis imutáveis, perfeitas. Isso tudo nós concordamos com essa frase. Deus criou leis imutáveis e perfeitas. Então as pessoas que fazem objeção à oração dizem assim: por isso, não adianta fazermos orações, porque isso não vai modificar as leis divinas. Neste ponto, aí gostaríamos de refletir com vocês. Entre as diversas leis naturais ou leis divinas, nós encontramos duas leis: a lei de liberdade e a lei de causa e efeito, ou a lei de retorno. Então vamos pensar na lei de liberdade. Na lei de liberdade, nós possuímos o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. Quando você faz uma escolha, quando você diz sim para algo, você está dizendo não para todas as demais alternativas. Quando você elege, quando você define algo positivamente, você está dizendo não, negando as demais. Então, na vida, nós fazemos escolhas o tempo todo. Selecionamos aquilo que queremos. E como a gente faz essa escolha? Com tudo que há em nós, com toda a bagagem. Principalmente com as emoções. E, inclusive, os psicólogos nos ensinam muito que, muito ao contrário do que a gente pensa, que fazemos as escolhas com o raciocínio, com a inteligência, na maioria das vezes fazemos ao calor das emoções. E as emoções daquele momento, daquele instante. Então, nós começamos a fazer as escolhas, as nossas eleições, pelo uso do nosso livre-arbítrio, e usamos das emoções, do que estamos sentindo naquele momento, mas também consideramos, por exemplo, as experiências anteriores. Então, se eu tive uma experiência no passado, eu trago isso agora, digo, vou escolher isso por causa disso, já aconteceu comigo. Ou então, porque eu sei que aconteceu com alguma pessoa da minha relação. Eu posso também buscar o conhecimento, por exemplo, nos livros, no Google, e poder balizar, verificar se a minha escolha é a melhor escolha. Mas eu ainda tenho uma alternativa: pedir um conselho a um amigo, não é legítimo? A um familiar. Mas, além disso, eu poderia levantar: por que não pedir um conselho a Deus? Por que não pedir este conselho aos bons espíritos? Então, se nós podemos pedir esse conselho, essa intuição, esse direcionamento a alguém, que seja então a essas entidades superiores, a esses bons espíritos, a Deus, a Jesus, para que possa nos orientar e então nos dar sugestões para que a gente possa ter uma visão mais ampla, para que a gente possa ter uma capacidade maior de discernimento nas nossas escolhas. Mas um ponto é certo: se você fez sua escolha, e toda escolha traz consequências, nós teremos que colher a nossa consequência. E a lei de ação e reação.
a toda causa tem os seus efeitos e nós, se temos o plantio livre, a colheita se torna obrigatória. Então eu tenho dois exemplos. Um homem, por exemplo, está no deserto e ele sente sede. E porque está passando ali por um momento, uma sede, ele faz uma oração. Pede a Deus para que o oriente para onde seguir nesse deserto, que caminho se direcionar. E naquele instante ele tem assim uma intuição, um insight, algo que ele diz assim, ou uma lembrança. Olha, eu lembrei-me que alguém me disse que poderia ficar o oásis para o oeste. Se eu seguir essa direção, eu vou encontrar. E então a pessoa segue essa direção e aí quando encontra, fica muito feliz e ele pode pensar, nossa, que bom que eu li aquela informação naquele livro. Que bom que eu escutei fulano de tal. Ou então a pessoa pode pensar, que bom que eu me lembrei. Graças a Deus, eu me recordei desta informação que me trouxe até aqui. Por outro lado, se você tem uma pessoa que chega a uma determinada fase da vida e se deparam com um conjunto de doenças, e a pessoa pede em oração para que possa aliviar essas doenças. Bem, nós precisamos entender que se abusamos ao longo da nossa experiência, se nós desgastamos por demais nossas energias ao longo das nossas experiências e não tivemos o cuidado com o corpo físico, então se torna natural que agora esse desgaste surja. E se esse desgaste surge, nós temos que colher, né, os resultados de toda essa situação. Então, a providência divina não vai poder simplesmente fazer desaparecer essas doenças da nossa vida. Então, nós podemos pedir, sim, socorro, mas precisamos ter consciência que esse socorro vai vir por vários mecanismos. E um deles seria a coragem, a paciência e a resignação, que nunca faltarão àquele que faz a prece, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós teremos coragem para enfrentar aquela situação, paciência e resignação. Poderemos alcançar os recursos para estar reduzindo os impactos daquela enfermidade, remediar os efeitos dessa enfermidade. Então vamos nos sentir melhor e vamos fazer o tratamento, talvez alcançar a cura, talvez conseguir conviver com aquela enfermidade. Mas, como resultado de toda a nossa trajetória de vida, como resultado daquilo que vivemos, vamos ter que viver essa experiência e às vezes pode ser uma experiência curta, larga ou que pode nos levar até ao processo da desencarnação. Então, pensando nisso, nós poderíamos agora nos perguntar como orar, como fazer nossas orações. E nós encontramos em Jesus, dos seus ensinos que foi registrado por Mateus, no seu capítulo 6, versículos 5 a 8, faz parte ali do Sermão da Montanha, o procedimento. Nada melhor que pegar o procedimento diretamente com Jesus para nós nos conduzirmos na nossa oração. Então, o que Jesus nos ensina? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então vamos refletir sobre esses dois versículos. Então, primeiramente, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Observamos aí que esses oram como aqueles que buscam uma forma,
uma apresentação. Estão preocupados mais como as pessoas vão vê-lo, como as pessoas irão percebê-lo, como as pessoas irão julgá-los, pela forma como a aparência, e gostam de orar, né? Articular às vezes em voz alta, usar uma determinada vestimenta, coletar uma determinada posição, algo que possa diferenciá-lo ou mostrá-lo que está em estado de oração. Então recomenda Jesus não nos importarmos com a forma. E aí nós aprendemos que a oração, ela não tem forma definida. Porque como é uma conversa, como é uma chamada diretamente para Deus, para o Pai, nós devemos agir numa expressão muito natural, muito espontânea. Assim como a gente faz quando liga para um pai e a mãe. Então, quando eu ligo para minha mãe lá no Brasil, eu não tenho um discurso pronto. Eu não tenho palavras escritas para ler. E nem fico repetindo, ou preciso repetir todos os dias a mesma coisa, porque faço de forma espontânea, ao sabor daquele momento, com tudo que eu estou sentindo naquela ligação, e então posso falar. Às vezes pode ser uma conversa curta, e seja aquela conversa, estou morrendo de saudade, e isso basta para dizer tudo o que eu estou sentindo. E aquilo é recebido e percebido por ela com todo o significado que está por detrás dessa pequena frase. Então não é preciso memorizar nenhuma frase, nem rebuscar o vocabulário para poder falar diretamente com Deus. Nós podemos expressar de uma forma espontânea, de uma forma assim natural. Também nós podemos entender que não é preciso nenhum ritual, não é preciso nenhuma sequência a ser seguida, não é preciso que a gente use nenhum tipo de elemento material para fazermos a nossa oração. Basta recolhermos, como Jesus vai nos ensinar, no quarto que significa aí a nossa intimidade. Observe que Jesus buscou a palavra quarto, diferente de falar assim, buscar a sinagoga, né? Buscar os templos. Ele falou quarto porque para pensar em casa, mas é mais do que pensar em casa, é nossa casa íntima, não é um lugar dentro da casa. Então o quarto é a nossa casa íntima. Então seja onde eu estiver, em que situação eu estiver, eu posso orar, desde que eu me coloque no quarto da minha intimidade. Aí nós vamos pensar assim, mas será que eu consigo orar? Eu tenho dificuldade de orar. Há muitas pessoas que falam isso, né? E aí a gente pode usar recursos? Podemos, por exemplo, antes de orar, nós podemos ler uma página bonita. Você pode ler uma mensagem, você pode usar, por exemplo, de uma canção. Às vezes nós começamos a cantar músicas muito ou sacras, ou músicas gospels, ou músicas populares, que a gente vai cantando e de repente você vai se preparando, né? Você vai se tornando ali mais concentrado. E aí, à medida que aquele canto vai relaxando, tirando você da agitação do dia a dia, você consegue, então, chegar até a prece, até a oração. Então, é muito comum que, às vezes, a gente vai a uma reunião espírita, por exemplo, e se faça uma leitura inicial. É um rito? Não, não é um ritual. É somente uma preparação para chamar a atenção da gente, trazer a concentração para aquele momento e ajudar-nos no processo de recolhimento. Há pessoas que apagam a luz ou diminuem a luz, não importa. Se essa movimentação, se a redução da luz ajuda você a concentrar-se mais, ótimo. Aí as pessoas perguntam assim, devo orar estando de joelhos, em pé? Ou será que posso orar deitado? Bem, não há posição. Você pode escolher qualquer uma das posições para orar, aquela que lhe for mais conveniente. O importante é lembrar que a posição às vezes nos conduz a uma determinada disposição
orgânica. Por exemplo, se eu estou cansado, depois de um dia de serviço, você vai dizer, eu vou fazer minha oração agora. E você deita naquela cama confortável, quentinha. Então é muito certo que rapidamente você vai cair no sono. Quiçá você vai poder, no plano espiritual, continuar as suas orações, mas o ideal é que a gente encontre uma posição que não vá nos levar a esse adormecimento, né, ou a esse cochilo, e aí a gente perde a possibilidade da oração, né? Então há pessoas que falam assim, eu vou orar, mas a pessoa fala assim, eu estou orando, e ela está assistindo novela, está cuidando da criança, está fazendo a comida. Então a gente percebe que há uma dificuldade aí, porque neste sentido você está dividindo a sua atenção e nós vamos falar daqui a pouco desse problema de estar dividindo esta atenção. Mas, mas o importante é a gente entender que não existe uma forma, ela é totalmente pessoal, é totalmente particular. Quando orardes, então entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso pai em segredo, e o vosso pai, vendo o que se passa em segredo, vos recompensará. Aí a gente percebe o seguinte: por que adentrarmos no quarto? Por que adentrarmos na nossa intimidade? Nós vivemos hoje um problema muito sério, que é o problema de estarmos distraídos. Há muita distração. Nós temos grandes dificuldades na atualidade com o foco, com a disciplina, com a concentração. Então, é muito importante nesse exercício da oração a gente pensar um pouco que eu preciso primeiramente para fazer uma oração de atenção, de foco, de concentração. As distrações, principalmente aí usando as redes sociais, às vezes você está aqui, como eu estava agora há pouco, de repente o celular toca, de repente você ouve uma chamada ali do WhatsApp ou de uma rede social e você então imediatamente a atenção é perdida para atender a determinada chamada. Então é importante que a gente possa se recolher no nosso quarto, ou seja, reservar aquele momento para fazermos aquela atividade. É muito difícil hoje esse processo do foco, da atenção. A gente vê, por exemplo, com a gente no dia a dia. Às vezes, quando eu estou dirigindo, vou para, por exemplo, para o trabalho e no caminho, de repente, eu me vejo dirigindo para a minha escola, para a escola ou dirigindo para a minha casa. Então, eu, de repente, tomo a via errada. Eu estou ali no carro, às vezes ouvindo uma música, ou às vezes pensando em algo, ou conversando com alguém. E aí é fácil você tomar o caminho equivocado. E quantas vezes isso ocorre conosco, né? Então a gente tenta, naquele momento, entrar em oração, mas de repente aparece um pensamento. E aquele pensamento então começa a incomodar, começa a trazer ideias. Outras vezes nós vamos fazer oração, mas estamos mergulhados em um conjunto de emoções. E aí, quando eu falo em mergulhado, para não falar afogado, porque há muitas pessoas que acabam estando afogadas nas suas emoções. Então, às vezes está com raiva, ou está sentindo inveja de alguma coisa, ou com ciúme de algo, ou alguma coisa magoou durante o dia, ou alguma dificuldade extra, ou às vezes é um pensamento julgador. Porque aquela voz julgadora na nossa intimidade, comparando-nos com uma outra pessoa, ou nos colocando pior que alguém, ou nos colocando melhor que alguém, ou fazendo um juízo de valores de fulano, de ciclano. Então a gente, com essas coisas todas na mente, temos dificuldade do foco. E aí você, no momento em que fecha os olhos, de repente se lembra de um fato que aconteceu ontem, ou em dezenas de anos atrás, a memória vai lhe trazendo. Então é preciso a gente adentrar o quarto e fazer esse silêncio para observar todos esses acontecimentos, esses fenômenos mentais, até que possamos aguardar o acerenar dessa agitação e alcançarmos o foco, alcançarmos
a atenção para podermos conversar com Deus, né? Então, é um conjunto de etapas e eu acabei me perdendo aqui na próxima 5, 6, 7. E, e nós precisamos então fazer essa concentração. Hoje a multitarefa, né? Eu gostaria de falar sobre isso. A multitarefa, ela é algo que chama muita atenção das pessoas. A gente fala assim, eu sou multitarefa, eu faço isso, faço aquilo. Só que a pessoa multitarefa é aquela pessoa que faz tantas coisas ao mesmo tempo e aí ela não consegue concluir nenhuma. Todas ficam pela metade, ou iniciadas, ou pelo meio. Então ela não consegue concluir todas as coisas. Nós precisamos entender que a vida chama para a multitarefa, sim, precisamos ter momentos, mas a multitarefa o tempo todo não dá certo. A gente desgasta demais e no caso da oração nós não podemos ser multitarefa, nós temos que ter foco, escolher uma tarefa, que é a tarefa, aquele momento da oração, para fazermos a nossa oração e para alcançarmos aí o êxito. Segue Jesus dizendo assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Então, observemos novamente: não cuideis de pedir muito em vossas preces. Então, a relação com Deus é uma relação que vai adquirindo maturidade. Às vezes nós fazemos a oração para pedir, e sempre estamos pedindo muito. Mas essa oração do pedir muito é uma oração que precisa ser desenvolvida, né? Progredir, no sentido de não só paralisarmos nos pedidos, mas começarmos a fazer reconhecimento, né? Fazemos um reconhecimento sobre aquilo que estamos vivendo, sobre as experiências que estamos passando, e aí surge o agradecimento. E isso é muito importante, a gente reconhecer todos as benesses, todas as coisas boas que nos acontecem no dia a dia. Nós conseguimos identificar essas posições louváveis. Também nós podemos louvar a Deus, né, pelas coisas que nos sucedem, né, pelas experiências que estão acontecendo. Então a prece é mais do que o pedir. Então, à medida que nós vamos crescendo, desenvolvendo esta oração, essa prática, nós conseguimos fazer dessa prece algo maior, algo mais transformador para as nossas experiências. Certa vez um repórter perguntou à Madre Teresa de Calcutá, assim, a senhora é uma religiosa, a senhora conversa sempre com Deus, o que a senhora fala com Deus nas suas orações? E aí ela respondeu para ele assim: eu não falo nada, eu só escuto. E aí o repórter ficou, né, assim, surpreso com aquela resposta, e aí continuou e perguntou: e o que Deus fala com você? Deus não fala nada, ele só escuta. Então observamos aí que a relação que ela constrói com Deus, né? Não há necessidade de nenhuma palavra articulada, não há necessidade de dizer nada, de pedir nada, não há necessidade sequer de agradecer alguma coisa, porque você já estabeleceu uma relação tão íntima que não há necessidade das palavras. Então, é como se a gente observasse uma mãe com um bebê no colo. A mãe não precisa dizer nada. A posição de agarrar ali com aquele carinho o filho, aquela disposição de acolhê-lo e aquela retorno que a criança dá de calma, de tranquilidade, né? E estando ali no aconchego da mãe, não precisa de palavra nenhuma. Já está tudo dito. Às vezes a gente vê um casal de enamorados. E aí, de repente, chega um momento em que um olha para o outro. E só o olhar basta para dizer aquilo que está passando um com o outro. Você não precisa mais de falar nada, de nenhum outro gesto. Porque aquele olhar já lhe diz
todas as coisas. Às vezes você vê um pai com uma criança no playground, e aí o pai está ali cuidando, né, de longe, observando o filho, feliz de vê-lo brincando, e o filho está lá brincando, mas sabe que o pai está observando. Então não precisa de nenhuma palavra, nenhuma expressão. Já aquela relação, a saber que o pai está ali o protegendo, já lhe é suficiente. Então a gente percebe que cada um de nós vamos construindo essa relação com Deus, com o divino, a partir das nossas próprias possibilidades. Gesiel, no livro Paulo e Estevão, disse o seguinte: Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Não é bonito, gente? Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas. Gente, nós somos vaidosos. Precisamos fazer barulho. Precisamos mostrar aquilo que somos, aquilo que fazemos. Então nossa vaidade pede que a gente apareça. Mas Deus não tem as necessidades humanas. Opera em silêncio, nos ensina Gesiel no livro Paulo e Estevão. E em Meimei tem também uma mensagem muito linda, muito rica, e é uma mensagem que está no livro Instruções Psicofônicas, e se chama Melodia do Silêncio. Não é lindo, né? Melodia do Silêncio. E aí vocês vejam o que ela escreveu. É por isso que o Senhor também nos socorre, através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Não é maravilhoso? Eu vou ler novamente. É por isso que o Senhor também nos socorre, através das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei do amor que nos governa o caminho. Então a gente observa aí como que adentrando ao nosso quarto íntimo, ativando esse Pai dentro de nós, estabelecemos a nossa relação com o divino, com o Pai, e mesmo sem falar, sem articular palavras, mesmo em silêncio, nossa relação já se faz. Então nós nos sentimos já nutridos dentro deste processo, dentro dessa relação que vamos criando com Deus. Então, continua Jesus no seu último trecho: não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, Deus já nos conhece, sabe exatamente quem somos. Eu morri de rir do próprio Rossano Klinger, quando diz assim: as pessoas duvidam que Deus nos conheça, né? E aí ele falou assim: certa vez eu estava abrindo meu celular e coloquei lá, comecei a procurar pizza, e de repente já foi aparecendo os restaurantes, e o Google já me mostrou os restaurantes com as opções de pizzas e com o preço da pizza. Quer dizer, se o Google sabe o que eu quero, com o preço, com os sabores da minha preferência, gente, se o Google pode, imagina Deus. Então Deus sabe em detalhe aquilo que se passa conosco, quem nós somos e nossas necessidades. Quando oramos, nós estamos, na verdade, descobrindo essas condições que estão em nós. Nós estamos nos revelando neste momento. Te revelar é tirar o véu. Então nós estamos tirando este véu que estava ainda nos impedindo de nos conhecer, de nos observar neste momento da prece. Então, nós não precisamos de muitas palavras, de muitos recursos, porque Deus já nos conhece. Agora, toda prece tem uma resposta. Só que essa resposta é preciso observar assim, dois princípios muito importantes que a doutrina espírita nos traz
e que a gente não pode esquecer jamais. Dois ensinos relevantes. Primeiro, lá no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, o que nós aprendemos? Deus. O que é Deus? Então, a doutrina espírita, todos os seus ensinos estão baseados na existência de Deus. Deus como criador de todas as coisas. Então, quando a gente surgiu nesse universo, iniciando o nosso processo evolutivo, todo esse universo já estava pronto. As entidades, os cristos que governam os diversos planetas, os diversos sistemas, já tinham feito as suas evoluções. Então nós surgimos dentro de um universo que já estava criado. Então nós também somos criaturas divinas, né? E somos essa criatura divina e precisamos reconhecer Deus como esse Criador, como Pai. E aí, novamente, trazendo esse conceito que a doutrina espírita nos ensina, de Deus justo, bom, onisciente, ou seja, sabe de tudo que está acontecendo, onipresente, está em toda parte. Deus é imanente e transcendente. Transcendente porque transcende a todas as coisas que são criadas. É muito além de tudo aquilo que é material, que nós observamos em toda parte. E também é imanente. E aí aprendemos com o Espiritismo do fluido cósmico universal. E nós aprendemos que esse fluido está em toda parte, preenche todo o universo. Então, Deus está presente por meio do fluido cósmico em todas as partes. Então, por isso nós falamos Deus sendo transcendente e imanente. Deus como justo, bom, misericordioso. E quando nós vamos deixando essas ideias antigas do Deus antropomórfico, do Deus com os vícios, as imperfeições humanas, nós vamos entendendo melhor o que é Deus. Então, primeiramente, Deus como Criador, como Pai. Segundo, precisamos entender, o Espiritismo nos traz que somos espíritos, somos seres imortais. Estamos transitoriamente num corpo físico. Esse corpo é uma vestimenta. Surgimos nosso corpo surge, né? Se desenvolve em um determinado momento, mas biologicamente, pelo desgaste que vai acontecer, vamos encontrar a morte. Mas preexistimos ao corpo e continuaremos a existir depois do corpo. Então, quando você coloca esses dois elementos dentro da forma de avaliar, dentro de uma perspectiva, você vai compreender melhor as respostas divinas à sua prece. Então nós vamos entender que não somos criaturas que estamos dedicadas a alcançar o sucesso e todas as vitórias no estreito limite da vida física material. Nós somos criaturas imortais. Estamos aqui para desenvolver valores do espírito, valores que permaneçam pós-morte. Então nós estamos num processo de crescimento. Então quando a gente olha essas perspectivas, nós conseguimos compreender e entender melhor as respostas divinas, mesmo quando elas dizem não. Ou mesmo quando elas aparecem de uma forma diferente daquela que estávamos aguardando, esperando. Jesus, foi ele quem disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Mateus, no seu capítulo 7, versículo 7. Então a gente vê que não há oração sem resposta, mas precisamos compreender dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita
nos traz dentro desses elementos para que possamos consolidar essa experiência de entendimento, de resposta dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos coloca e que nós temos aprendido. Então, orar é um processo de renovação. É uma renovação todos os dias. É um convite para um processo de renovação. E por quê? Porque a doutrina espírita nos coloca esses 3 graus importantes que nós vamos alcançando no processo da oração. Primeiro, a oração numa perspectiva do diálogo. A oração no sentido da gente conversar, abrir a mente, abrir o coração, como se você estivesse nesse instante, percebamos assim, como se fosse um repolho, né? Você está tirando ali as camadas, as folhas. Então a gente vai orar e de repente você começa a ter que despedaçar, retirar aquelas folhagens, aquele véu que está recobrindo, para você penetrar na sua intimidade e falar com o coração, com a alma a Deus. E simplesmente é isso. Uma conversa simples, uma conversa direta, uma conversa sem estarmos rebuscando ou criando artifícios, de uma forma muito natural, rápida, e que se faz quando a gente concentra, toma a atenção e adentra as portas adentro do coração, da alma. Então esse é o exercício do diálogo. Um segundo parâmetro que nós encontramos Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo discorrendo é em relação à perspectiva do autoconhecimento. Porque há muitas pessoas que questionam, por exemplo, a oração, porque elas falam assim, existem muitos religiosos que oram muito, oram muitas vezes ao dia. Mas essas pessoas não se modificam, não se tornam melhores. Então, a oração não tem valor. Mas quando a gente vai estudar a doutrina espírita, Kardec nos apresenta uma outra perspectiva, que a oração é um processo de autodescobrimento, de autorreconhecimento. Então, quando você vai orar, você vai adentrando a si e vai se percebendo que emoções estão me governando neste momento. Que ideias estão ali martelando? Que coisas eu estou lembrando? E aí você vai falar, o que eu estou lembrando? E agora, por que eu estou lembrando disso? Como eu vou sair dessa situação? Então, à medida que você vai estabelecendo esse diálogo mental, e à medida que você vai, então, trabalhando cada um desses aspectos que estavam ali em volta da sua mente, você vai se abrindo e você vai reconhecendo aquilo que está constantemente se apresentando. Emoções que são exageradas, pertinentes por demais, aquelas tenazes que precisam ser então ajustadas, né? Você está constantemente irritado, constantemente nervoso, constantemente ansioso. Então, você, ao perceber isso, essa dinâmica, você vai identificar algo que você precisa ajustar, buscando aí o socorro por meio dos livros, ou por meio do atendimento fraterno, da conversa fraterna com o companheiro, ou às vezes até um auxílio profissional, que a gente precisa buscar para trabalhar exatamente essa dimensão do sentimento que está nos acompanhando de uma forma assim, tão pertinente, né? Tão persistente, desculpa, eu queria falar essa palavra, tão persistente na nossa vida íntima. Então, se aquela lembrança é uma lembrança que está o tempo todo me incomodando, feche os olhos, essa lembrança é a primeira que vem, é de um acontecimento que eu não me dei bem lá no meu passado, eu preciso trabalhar. E aí a oração vai nos ajudando a fazer a nossa autodescoberta, o nosso autoconhecimento, o nosso estudo sobre nós mesmos. E há um terceiro ponto que é imprescindível: orar no sentido de arar. Então nós não só prometemos, não só
buscamos, não só identificamos esses sentimentos, essas emoções, as ideias sublimes que vão surgindo e aí nos sentimos assim abraçados por essa vibração, por esse poder divino que se aproxima de nós, mas que isso não se pare, né? Não se coloque um ponto final aí. Que ela seja somente uma vírgula para que a gente possa continuar arando, ou seja, transformando todos os ideais, ideias, perspectivas em ações, em vivências, em experiência. Então, quando nós juntamos essas três perspectivas que a oração nos confere, nós renovamos o nosso viver. Nós nos renovamos a cada dia. Se eu faço a oração pela manhã, eu estabeleço uma perspectiva para o meu dia, um propósito para o meu dia. E que aquele dia se cumpra conforme aquilo que eu espero que se faça. Então, se eu faço minha oração à noite, eu vou avaliar o que aconteceu comigo durante o dia. Se aquilo que eu planejei eu consegui alcançar, ou por que não eu consegui alcançar até ali. E aí esse é um estudo sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento e sobre as coisas que aconteceram ao longo do dia. E vamos dialogar com Deus a respeito daquilo que aconteceu conosco, né? Dessa experiência. Então precisamos aí entender três coisas, também três dimensões da perspectiva de vivência religiosa. Primeiramente, nós temos o movimento religioso, a religião. Nós temos também a fé. E nós temos a espiritualidade. No movimento religioso, nós podemos dizer que nós temos uma perspectiva de movimentação social. Todos nós temos necessidades de pertencermos, de agruparmos. Temos o instinto gregário por natureza. Então socializamos, encontramos, fazemos grupos. Não é tão bom estar em grupo, é tão bom orar em grupo, é tão bom falar com vocês agora, saber que vocês estão me ouvindo nesse instante, ao vivo. Então isso é um sentido de grupo, esse é um sentido de pertencer. E é essa a perspectiva do movimento religioso. Mas temos a fé. A fé também é uma perspectiva mais aí pessoal. É a fé que é humana e a fé que é divina. Uma fé que é raciocinada, no sentido de nós estarmos saindo daquela perspectiva de quem crê para quem sabe, na proposta que o Espírito de Emmanuel nos diz, né? A fé é a clareza do saber, nos diz Emmanuel. E isso vamos fazendo dentro de um processo de construção, dentro de nós mesmos, desenvolvendo essa fé, às vezes é uma fé natural, mas que trazendo a fé raciocinada nessa perspectiva, torna essa fé ainda mais robusta. E temos a espiritualidade, que é a nossa conexão com Deus, a nossa relação com o divino. Então precisamos trabalhar essas três perspectivas. E quando você trabalha então a religião, você trabalha você com os outros, eu com os outros, eu com a sociedade. Quando eu trabalho a fé, eu estou falando de mim para comigo mesmo. Eu estou numa relação pessoal, eu para comigo mesmo, na fé. E quando eu estou trazendo a espiritualidade, eu estou buscando desenvolver a minha relação pessoal com Deus. Sou eu com Deus. Em realidade, nós precisamos muito, diz Emmanuel na introdução do livro Nosso Lar, de espiritismo, de religião, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Então, a oração nos ajuda a desenvolver essa espiritualidade e esse contato com Deus. Para terminar, eu gostaria de encerrar lendo uma pequena passagem também do Espírito de Meimei, que está no livro
Livro da Amizade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ela traduz e resume para a gente esse estudo dessa noite e de uma forma belíssima. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confie em Deus, esperando pela providência divina, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode surgir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Muita paz a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem em paz. Boa noite.